tava aqui pensando, né? Pobrezinha da baleia, cachorrinha ali do Vidas Secas, né? Será que ela encontrou os preazinhos? Será que ela tá ali no céu canino com seus preás? Tem mais alguma personagem nesse livro? Não lembro. Bom, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente tem mais um vídeo aqui no canal. E como vocês podem ver, eu tô aqui, né, mais uma vez num local improvisado. Mas tudo bem, né? Tudo que a gente faz também para divulgar a ciência. E como vocês pediram muito, né? Tô até me organizando aqui para eu fazer esse vídeo sobre testes em animais. Eu falei, bom, não importa o lugar, eu vou tentar fazer. Hoje a gente vem aqui, eu fiz um roteiro bem bacaninha pra gente conversar de um dos vídeos mais pedidos e mais temidos por todo mundo que vai fazer uma comunicação científica, que vai conversar com a população em geral sobre cosméticos. Por quê? Porque é o vídeo de testes em animais envolvendo cosméticos. Então eu vou deixar claro que aqui eu vou me ater especialmente à questão dos cosméticos, tá? Eu não vou entrar muito aqui na questão de fármacos, vacinas e tudo mais. Eu vou entrar na minha questão cosméticos porque, enfim, teve toda uma celeuma aí na internet nos últimos dias e nas últimas semanas, na realidade, e eu queria pontuar algumas coisas para conversar com vocês. Eu já aproveito para pedir para que você faça uma pipoquinha, porque esse vídeo vai ser longo. E assim, se vierem alguns comentários desrespeitosos, né, porque não concordam, porque não viram o vídeo até o final, eu vou assim bater com vontade, porque esse vídeo me deu um trabalho do caramba para fazer, envolveu várias pessoas que me auxiliaram para esse processo. Então assim, de verdade, eu não vou ser simpático com gente sem educação. Enfim, para fazer esse vídeo eu me baseei em vários estudos, vários livros. Eu vou deixar os links na descrição, alguns eu vou mostrar aqui durante o vídeo, né, e tudo mais, mas a maioria vai ficar com o link na descrição. E aí vocês podem ter acesso a isso para poder dar uma lida, para poder dar uma olhada e tal. Também vou indicar alguns livros de literatura mesmo, já comecei o vídeo falando sobre isso, né? E também vou indicar também filmes durante aqui essa perspectiva pra gente conversar um pouquinho algumas coisas. Eu aproveito aqui esse momento para agradecer a minha amiga Maísa Mello, né, que faz doutorado na USP Ribeirão Preto na área de testes alternativos e que me forneceu material para estudar e que participou também das discussões entre todo mundo, porque pra gente fazer um vídeo desse, eu não pego simplesmente uma câmera, vou ali na cozinha da casa da minha irmã, no caso aqui hoje, e faço um vídeo. Não, a gente faz uma discussão entre os pares, então tem toda uma discussão com todo mundo que participa do Oil Free, e aí também com a relação. A gente chamou a Maísa para ter essa discussão e aí também tem todo um aprofundamento. Estou preparando esse vídeo já tem mais de uma semana. Vou até arregaçar as mangas aqui porque hoje o vídeo é assim, ele é daqueles que deixa a gente até meio perdido, rodando igual o cachorrinho Tovilô. Para quem segue lá na página no Instagram sabe do que eu estou falando. Mas enfim, a gente começa o vídeo, né, com essa provocação literária, utilizando Vidas Secas de Graciliano Ramos, que é um romance brasileiro muito importante, onde a personagem baleia, que é um cachorro, ganha mais destaque e humanização do que as personagens humanas no livro. O que você está querendo dizer? Fica uma crítica social muito forte no livro, que é a mesma questão da desumanização que é passada por aquelas pessoas que viviam no sertão nordestino naquela época. E essa desumanização é tão forte que as personagens, as crianças, elas não têm nem nome, né? Então, esse começo é também uma provocação central para que a gente possa entender que não tem como a gente falar em testes de animais sem tocar em assuntos referentes ao nosso processo de humanização e ética. Então você vê que, por que você no começo eu falo lá sobre a cachorrinha baleia e tudo mais, por que ela... que eu fico pensando, será que ela conseguiu achar os preazinhos e tudo mais? Há uma humanização, você se aproxima dessa personagem, mesmo sendo um cachorro, diferente dos outros personagens, isso não acontece. E vocês vão entender onde eu quero chegar a partir dessa perspectiva. Então eu vou começar fazendo um convite para você que está aí me assistindo, para entender uma seguinte questão, né? Uma diferença entre moral e ética. Como não sou de humanas, vou aqui pegar meu notebook e vou pegar aqui o que eu escrevi sobre moral e ética. Para pensar na diferença entre ética e moral, devemos recorrer primeiro à raiz etimológica dessas palavras. Ética deriva da palavra grega ethos com acento circunflexo, que quer dizer
caráter. Ela era utilizada para representar os modos de agir de uma pessoa, ou seja, suas ações e comportamentos. Uma variante de ethos era a palavra ethos, com acento mais forte, né? Que significa costume e pode ser aplicada a uma sociedade. O termo latino que designa ethos é mores, de onde retiramos a palavra moral. Então a gente já consegue entender aqui algumas diferenças entre moral e ética. Mas enfim, aplicando um pouquinho de filosofia aqui, continuando lendo pois não sou de humanas, basicamente a ética é o comportamento individual e refletido de uma pessoa com base em um código de ética ou de conduta que deve ter uma aplicabilidade geral. É chamado de ética o campo da filosofia que se dedica a entender e a refletir as ações humanas, ações morais. Então a gente vai ter essas ações de acordo com essa moral, né? E classificá-las enquanto certas ou erradas. Para isso, podemos dizer que ética é uma espécie de filosofia moral. Não sei se eu gosto muito dessa parte aqui, mas eu acho interessante falar que a ética ela vai auxiliar para que, dentro da sua questão moral, a gente consiga ver o que é certo e o que é errado dentro de uma sociedade, né? E como a gente pode perceber, se a gente está falando de sociedade, a gente também está falando sobre variações durante o tempo, porque a sociedade evolui, a gente espera, né? Moral é, por sua vez, o costume ou hábito de um povo, uma sociedade, ou seja, determinados povos em determinados pontos do tempo. Então, é sempre importante a gente se contextualizar. A moral, ela muda, né? De acordo com esse ponto do tempo, ou então a cultura que você está inserida, e ela é renovada periodicamente de acordo com as perspectivas históricas que a gente tem. E por que é interessante eu trazer isso para vocês? Porque a gente tem que se pautar em questões, quando a gente vai discutir testes, né? Testes de cosméticos, enfim, esses testes que usam animais, em ética e não em moral necessariamente, tá? E aí eu quero esmiuçar isso para vocês. Normalmente, alguns elementos da sociedade influenciam na moral, influenciam nisso, né? Como a religião, é um caso que acaba afetando. E cada um tem o seu ponto de vista e tudo mais. E o modo de vida da sociedade também pode afetar o acesso que essa sociedade tem à informação e não só isso, como ela utiliza a informação. Porque não adianta ter informação e você continuar insistindo em não utilizar essa informação. Então, basicamente, a moral é esse conjunto de situações que vai dizer muito sobre a perspectiva cultural que a gente está inserido, né? E é muito importante a gente olhar para isso, e vocês estão vendo que até aqui nesse ponto eu estou me valendo muito de ciências humanas, porque não dá para a gente discutir ética, não dá para a gente discutir questões de testes que envolvam animais, pessoas, tanto faz, não dá sem a gente utilizar dessa construção que se dá através das ciências humanas. Então, aqui já fica o primeiro ponto do vídeo. Essa interdisciplinariedade da ciência, ela está muito além do que a gente consegue ver. Pensando ainda na moral, ela normalmente é exposta sob certos preceitos e muitas vezes, né, é expressa como normas de proibição e permissão. Então é aquela coisa, né? Quando o pessoal está muito enraizado em algumas questões religiosas, por exemplo, ela não vai, ela tem aquelas questões de casamento, você casou mais de uma vez, isso não é certo. Quem está ditando isso? É a tua moral, é o que você acha com relação a esse conteúdo. Isso não quer dizer que é ético ou não, se você se separou ou não, o problema é teu, entendeu? Isso é uma questão muito pessoal. Então são questões que são relacionadas muito com essa questão pessoal, mas que muitas vezes são também utilizadas para ditar algumas leis. Se a gente volta ali para os anos 30, né, tinha um burburinho ali na Europa que já vinha desde a Primeira Guerra Mundial, desde antes da Primeira Guerra Mundial, de que os judeus não eram um povo bacana e que a gente não devia levar em consideração o que o judeu achava, sentia, enfim. E, né, depois da Primeira Guerra Mundial, nesse período entre guerras, a gente sabe que vai ter uma guerra depois disso, a gente sabe já, né? Enfim, nesse período entre guerras, a gente sabe que isso assim tentou se controlar um pouco ao mesmo tempo que foi crescendo, e aí surgiam uns movimentos meio estranhos ali na Europa, né? Um tal de fascismo, um tal de nazismo, e aí isso ganhou uma repercussão muito forte, especialmente lá em 33, quando o nazismo ele sobe em força na Alemanha, né? E aí começa-se uma construção sobre moral. O nazismo ele vinha cheio de valores morais, baseados em uma filosofia muito cristã, principalmente. Em 1933, por exemplo, né, na queima de livros, que é tão famosa dos nazistas, né, o Instituto für Sexualwissenschaft, que é o Instituto de Pesquisas Sexuais, foi atacado e teve sua produção voltada ao entendimento de sexualidade totalmente queimado,
porque segundo os nazistas atentava aos valores de família e moral. Parece muito distante da gente, né, em 1933, mas se a gente olhar o impeachment de 2016, a gente só ouviu sobre a questão de família e moral, quando foi feita a votação, que até hoje eu não entendi porquê. Enfim, logo depois surgem leis que vão transformando, né, lá em 1933, que vão transformando essa forma como a sociedade olha para os judeus. Essas leis, elas vão surgindo durante os anos do nazismo e aos poucos elas vão minando a humanidade das pessoas que praticavam ou tinham raízes no judaísmo. Então, o que essas leis baseadas em moral foram fazendo foi desumanizar essas pessoas, né? Isso fica bem claro no filme da Lista de Schindler, da década de 90. Você vê esse processo acontecendo com todos os pontos históricos, como por exemplo a Noite dos Cristais, que quando tiram as pessoas da casa e quebram tudo. E tudo isso, você vai vendo esse processo de desumanização nesse vídeo, né? Que até é a situação que é chamada a atenção, que foi um processo de desumanização muito forte, e que é aquele cara ali, o Schindler, ele tinha a empresa e aí ele tentou, dentro do que ele podia fazer, estando dentro do aparato do nazismo, fazer alguma coisa, né? Mas enfim, esse processo ele não acontece da noite pro dia, ele é um processo. Então não foi assim, o Hitler não subiu no poder e falou vamos queimar os judeus, não foi assim, foi um processo, gente. E esse processo de desumanização culminou no quê? Culminou em utilizar crianças ou outras pessoas mais velhas, né, ou adultos, mas especialmente crianças gêmeas, né, em experimentos que atentavam contra a vida das pessoas. Então, veja só, o que eu estou querendo dizer para vocês é que baseado numa moral, e não em ética, necessariamente, não é em ética, né, construiu-se uma quantidade imensa de leis que davam um aparato para que você prendesse os judeus, porque judeu não é um povo bom como o povo ariano, né? Hitler era ariano, né? Mas enfim. E aí você colocava as pessoas dentro de um campo de concentração, e ali naquele campo de concentração, por serem pessoas que nesse processo de desumanização, que praticamente, né, tentou-se apagar os nomes, tentou-se apagar as histórias, tentou-se apagar tudo. Nesse processo de desumanização, justifica-se utilizar essas pessoas em experimentação. Não só em experimentação, mas experimentação que envolva sofrimento. E isso é um ponto muito importante quando a gente vai falar em experimentação animal também, tá? E testes alternativos. Vocês estão conseguindo entender basicamente que o que aconteceu até ali foi um processo de desumanização. E nesse processo, né, se você parar para pensar, há cerca de 80 anos atrás, haviam experimentos que colocavam a vida do ser humano em risco, sendo feitos com pessoas, né? Dá para ver que eram experimentos bem duvidosos. E mais, né, dentro desse processo teve um progresso, mas a que custa? Esse progresso só pelo progresso, sem essa construção ética que a gente tem de humanidade, vale a pena? E aí, por conta disso, né, em 1947, teve o julgamento de Nuremberg, que foi um julgamento assim, vamos julgar os médicos que fizeram isso, os pesquisadores que fizeram isso, e aí surgiu-se o Código de Nuremberg, que é um conjunto de princípios éticos que regem a pesquisa com seres humanos, tá? Parece distante quando for falar de animal, mas vocês vão entender que tem uma ligaçãozinha, na verdade uma ligação bem forte, na verdade, hoje em dia, se a gente olhar, né? Sendo considerado como uma das consequências dos processos de guerra, né, de Nuremberg, ocorrido no final da Segunda Guerra Mundial. Só que esse processo só vai ser incorporado de fato para a ciência, no sentido de construir normas e tudo mais, porque ali você tinha normas já bem estabelecidas e tudo mais. Mas se você for pensar que ainda vão surgir a Declaração dos Direitos Humanos em 48, então vai surgir tudo isso ainda, você vai ter essa incorporação do que foi julgado ali, mais ou menos na década de 60, que vai ter o Código de Ética, e na Declaração de Helsinki, né, que aí em 73 começa a ter essa força. Então 73, provavelmente a sua mãe e o seu pai já tinham nascido nessa época. Então você consegue entender a proximidade histórica que a gente tem disso? Tá, tudo. Vou ler aqui para vocês os 10 pontos do Código de Nuremberg. Por que é importante? Porque parece que hoje em dia as pessoas estão esquecendo um pouco. Então você que é estudante de medicina, especialmente no Brasil de 2021, eu peço encarecidamente que você leia os pontos do Código de Nuremberg, os 10 pontos do Código de Nuremberg, por favor, tá? Mas enfim, o ponto 1 é: o voluntário tem que ter consentimento. Então para você participar tem que ter consentimento, tá? Eu tô falando de testes em humanos aqui, tá, gente?
O segundo é, o experimento deve ser tal que produza resultados vantajosos para a sociedade, os quais não possam ser buscados por outros métodos de estudo. E não devem ser feitos de uma forma desnecessária. Vamos colocar nesse ponto. Isso aqui vai ser muito importante para vocês entenderem uma coisa com cosmético. Até a década de 90, para fazer alguns testes de eficácia, a gente precisava de biópsia, né? E uma eficácia de cosmético não é muito bem justificável, não é muito ético a gente falar e tentar cortar uma pessoa, biópsia, para quem não sabe, a gente cortar um pedacinho da pele, vai deixar às vezes uma cicatriz, né? Como que vai fazer no rosto isso? Então não se justificava. E aí vocês vão ver que na década de 90 tem uma certa revolução com algumas metodologias, que aí a gente consegue evoluir nessa questão. Ok. O terceiro ponto é que o experimento deve ser baseado em resultados de experimentação animal. O próprio Código de Nuremberg fala que para a gente passar por um teste humano, a gente primeiro tem que testar em animal. Provavelmente antes de testar em animal, a gente tem que testar em culturas celulares, in vitro, né? Então são graus de complexidade que a gente vai crescendo e vai tendo diferentes etapas de pesquisa, né? O experimento ele deve ser conduzido de maneira a evitar todo o sofrimento e danos desnecessários, físicos ou mentais. Isso aqui ele está falando para seres humanos, né? Porque a gente está falando aqui de 47. Mas isso aqui depois vai ser muito importante porque vai ser incorporado para experimentação animal. E vocês vão ver, conforme o vídeo vai passar, que isso aqui foi muito interessante. Então esse código de Nuremberg, ele é basicamente uma forma da gente reger praticamente tudo, né? Que a gente vai fazer depois. Nenhum experimento deve ser conduzido quando existem razões para acreditar numa possível morte ou invalidez permanente do indivíduo, exceto talvez no caso de o próprio médico pesquisador submeter ao experimento. Aqui mesmo já é um ponto meio polêmico, mas mesmo assim. O grau de risco aceitável deve ser limitado pela importância humanitária do problema que o pesquisador se propõe a resolver. E muita gente acha que está usando isso aqui hoje em dia, tá? Não tá bom? A gente vai conversar um pouquinho. Devem ser tomados cuidados especiais para proteger o participante do experimento de qualquer possibilidade, mesmo remota, de dano, invalidez ou morte. Os experimentos devem ser conduzidos apenas por pessoas cientificamente qualificadas. Quando eu falo cientificamente qualificadas, não é o fato dela ser médica, farmacêutica, enfermeira, não. A pessoa tem que ser cientificamente qualificada, ela tem que ser passado por um processo científico, por um processo de treinamento técnico para saber do que ela está fazendo. Tá? Para isso, as pessoas fazem mestrado e doutorado. O experimento deve ser conduzido... Durante o curso do experimento, o participante deve ter plena liberdade de se retirar. Então, mesmo ele tendo consentimento para entrar, se ele quer sair, ele sai. Tá? E durante o curso do experimento, o pesquisador deve estar preparado para suspender o procedimento se colocar a vida da pessoa em risco. Então, dá para perceber que, assim, basicamente o que a gente está falando é não atente sobre a vida do voluntário. Tá? Então, a gente tem todo pontos desse código de Nuremberg que vão guiar o futuro da experimentação. Por que eu estou falando tudo isso e frisando testes em pessoas, né, sendo que o vídeo é sobre testes em animais? Porque assim, amor, né, a gente está em 2021 e a gente tem que ver casos de médico nebulizando medicamentos sem eficácia, já comprovado, para algumas doenças como Covid, e com danos comprovados. Então assim, primeiro de tudo, quando você vai fazer uma nebulização, você tem que ter um medicamento que ele seja adequado para nebulização. Você não vai amassar um comprimido e nebulizar. Não pode fazer isso porque, primeiro, tem a diferença da via de administração, pode levar a diferenças na farmacocinética, na farmacodinâmica, e aí você precisa saber certinho as doses, como fazer isso. Por isso que ciência, saúde baseada em evidência, ela depende de uma capacidade de pessoas, de várias pessoas, então uma equipe multidisciplinar, né? Que apesar de hoje em dia no Brasil a gente passar por um processo onde até mesmo conselhos federais ficam falando que não, só uma classe é responsável por isso, não, todas. Vocês estão entendendo que o que eu estou querendo dizer é que tudo isso que a gente está passando, do ponto de vista ético no Brasil, é problemático. E ainda, se a gente olha o último ponto que eu queria levar que aconteceu essa semana, a gente tem aí essa reportagem do vice-governador de Manaus, do Amazonas, que acusa o governador do estado, junto do presidente, de testar a imunidade de rebanho em pessoas, e a gente viu o colapso que ocorreu. Pessoas morrendo sem oxigênio e novas variantes surgindo. Isso tem uma raiz dentro do nazismo, dentro dessas práticas meningelianas, que era o médico, né, que fazia os testes. Seriam mengelianas, porque é alemão, né? De qualquer forma,
Não tem como eu falar de testes em animais se você não se choca com o básico de humanidade que eu estou passando aqui nesse vídeo. Se você não se choca que isso está acontecendo em pleno 2021. Não dá para eu ficar tão abismado com um vídeo do coelhinho se a gente está passando por isso aqui do meu lado. O código de Nuremberg, mesmo se não for focado em humanos, tá? Ele é focado em humanos. Ele foi imprescindível para que os testes de animais que aconteceram nas décadas seguintes, eles evoluíssem e fossem até repensados em muitos pontos. E para isso a gente não consegue, a gente não dá para você retirar essa situação que a gente está vivendo agora da situação de testes de animais, porque você ficar aqui só pensando, ai, porque não pode testar em animal, mas você não olhar para isso aqui, sabe aquele comecinho que eu fiz aquela provocação ali do livro da baleia? Eu não vejo muita diferença, você está desumanizando as pessoas, tá? Isso é muito importante. Não quer dizer que a gente não tenha que olhar para os animais, muito pelo contrário, a gente tem que pensar, mas para pensar isso a gente se vale também de um processo de humanização. Interessante, né? E aí é muito interessante a gente ver isso e a gente vai discutir um pouco durante o vídeo. Foi o que aconteceu, né? O que é esse vídeo que eu falei aqui, né? O que está acontecendo? Teve uma comoção na internet de uma animação que se chama Save the Ralph. Save the Ralph combina a narrativa empática com a magia da animação em slow motion, né? Stop motion, e performances de um elenco multinacional de gente muito famosa. Por exemplo, no Brasil em português foi o Rodrigo Santoro. De uma campanha global da Humane Society International. E guarda esse nome porque eu quero trazer uns pontos para vocês aqui. Para proibir os testes em cosméticos que envolvam animais de uma vez por todas. Tá. Daí que surgiu uma comoção imensa, várias pessoas jogando logo de marca que testa para lá, que tem o selinho para cá, ninguém sabia o que está acontecendo. Virou uma comoção na internet, um horror com relação a isso, porque a discussão ela ficou bem rasa. E muitas vezes chegou a um ponto nazista das pessoas falarem, por que não testa em preso, né? Eu vou deixar aqui para vocês um vídeo da Rita Von Humm, que ela fala sobre essa questão, que a gente passou por isso aqui, hoje eu estou gravando na sexta-feira, dia 7 de maio, dia 6 de maio a gente passou por aquela questão em Jacarezinho, no Rio. Então eu vou deixar aqui o vídeo da Rita Von Humm para vocês verem sobre guerras, drogas, para vocês verem em quem, na verdade, o que vai estar acontecendo quando você vem com esse seu discurso que está muito mais próximo do nazismo do que humano, tá? Você salvar o coelhinho e testar, falar isso não é... Amiga, tem que rever algumas coisas. Quem que é essa Humane Society International? Eles estão colaborando, então eu vou ler aqui o que essa Humane Society International ela propõe. Ela quer colaborar para desenvolver um programa de treinamento e avaliação de segurança sem sofrimento animal. Sem sofrimento animal. Entende isso que eu estou falando? Não estou falando sem o uso, é sem o sofrimento animal. Para apoiar a transição de pequenas empresas e autoridades governamentais de testes em animais para métodos alternativos de última geração que são prontamente disponíveis e melhores em garantir a segurança humana do que os testes de animais que eles substituem. Então assim, o que ela está querendo dizer? Ela quer retirar esses testes que envolvam o sofrimento animal e colocar testes alternativos, que muitas vezes também acabam tendo uma relação com animais. Vocês vão entender conforme eu for falando, tá? Aqui no texto. A campanha está focada em 16 países, entre eles o Brasil, tá? E ela também defende a proibição que já está em vigor, como na Europa. Então, deixa eu só falar uma coisinha. Na Europa, não se faz mais teste animal por legislação. Ponto. Nos Estados Unidos, eu vou falar Brasil, Europa, Estados Unidos, que são culturas mais próximas da nossa. E aí é muito importante a gente falar sobre essa perspectiva, porque na Europa não pode mais fazer. Mas tem algumas leis que algumas pessoas querem propor umas leis, como por exemplo, para testar algumas situações de segurança do Homo salato, querem fazer testes em animais. Então assim, peraí, a Europa já proíbe, mas estão falando para fazer teste, meio complicado. E é um dos pontos que a Humane Society International foca. Outro ponto, Estados Unidos, eles não têm uma legislação assim para todo... Lá vocês sabem que os estados têm uma questão de legislação um pouco mais própria para cada estado. Então a gente sabe que 2 estados já são proibidos, entre eles a Califórnia, mas o país não tem uma situação assim de proibir em todo o território. A mesma coisa acontece no Brasil para isso. A gente tem 7 estados que já proíbem, né, no Brasil, entre eles São Paulo, Amazonas, Pernambuco, mas o Brasil como um todo não tem ainda uma legislação para isso, né, que na verdade que façam com que a gente não tenha os testes com animais que envolvam o sofrimento animal, né?
nessa perspectiva. Lembra sempre dessa palavra, gente, sofrimento animal, tá? Dentro da perspectiva de teste. Mas, de qualquer forma, dificilmente você vai encontrar alguém que faça. Primeiro porque é difícil você utilizar animais para fazer experimentação. Segundo porque muitos desses testes eles não têm uma reprodutibilidade muito boa. E terceiro porque as empresas já evoluíram a ponto de falar não dá para fazer mais isso, a gente já tem testes alternativos, tá? Esse vídeo ele pede uma modificação cultural. E vocês podem ver que o que ele está querendo fomentar, a discussão que ela quer fomentar, não é a empresa que tem o selo. Ela quer fomentar uma discussão de precisamos formar pessoas, precisamos formar cultura, precisamos formar novas formas de avaliação, de segurança, de ingredientes relacionados às formulações cosméticas. E eu não vi essa discussão na internet. A discussão que eu vi, gente, foi um circo de horror, como eu falei aqui pra vocês, que foi desde o pessoal falar assim, porque essa marca aqui ela tem só a questão, não tem o selinho, só compra que tem o selo, e desde que é uma superficialidade muito grande, a gente vai falar um pouquinho de selo, passando até a perspectiva ali de gente tendo umas ideias bem nazistas. Então assim, gente, dá uma segurada, vamos entender aqui, pega na minha mão e vem comigo. Pensando ainda nessa sociedade, né, o vice-presidente, o Troy Seidlin, ele falou uma coisa que eu achei importante pontuar para vocês verem como que essa discussão de selinho foi um pouco louca. É fácil presumir que as empresas são um problema, mas a verdade é que elas são uma parte vital da solução. Lógico, amor, se você está usando uma coisa, se você usa um produto e você quer novos produtos, né? Se você quer esses novos produtos, você precisa que isso seja seguro. E aí as empresas vão ter que testar. Então elas são parte do problema. Então elas têm que estar junto nessa discussão. E aí o que eles querem? Eles querem leis que precisam ser alteradas, que precisam ser revistas. Porque hoje em dia a gente já está evoluindo nesse processo. E líderes de indústria como Lush, Unilever, P&G, L'Oréal e Avon, gente, não faço publicidade para nenhuma aqui, tá? Só estou falando porque ele falou isso. Estão trabalhando conosco para garantir proibições significativas de teste animal em muitos dos mercados de belezas mais influentes do mundo. Entre eles a China, né? Que é um país problemático nessa situação, que até o começo de maio pedia testes em animais, entre eles aquele que a gente viu do coelhinho, que eu vou explicar que é o teste 3, mas ela mudou um pouco a legislação agora, que é meio que assim, a gente não está pedindo que tenha, mas se a gente pedir tem que fazer, tá? Então é uma flexibilização, não é uma proibição, tá? Vou colocar dessa forma. Só que assim, amor, vamos pensar comigo aqui, que assim, uma empresa global, como uma L'Oréal, como uma Shiseido, enfim, uma empresa global, especialmente de cosmético que movimenta muito dinheiro, ela vai fazer teste para entrar no segundo maior mercado mundial, que é a China, tá? Então, o teu ativismo de rede social, por mais que seja importante para conscientizar, eu acho que a gente tem que fazer nessa perspectiva de conscientização e não de atacar outras empresas. Por quê? Né? Porque o seu boicote, de fato, muitas vezes ele não é efetivo. Se você não comprar, eles vão fazer o teste e vão vender lá na China, porque a China vai comprar, tá? Eles são um mercado consumidor bem ativo. E aí assim, né? Se você já tem uma perspectiva que você pode escolher um produto cosmético entre dois ali, né? Você já é uma minoria, porque você já é uma minoria de acesso. Tem gente que não tem acesso a poder comprar, né? E aí o que ela tem acesso, às vezes não tem o selinho, e aí ela fica, porra, não vou comprar porque... Vamos dar uma segurada assim, né? Porque aí entra a questão, né? Que essa questão do selo, para obtenção dos selos, a empresa tem que pagar, porque esses selos são caros. Ah, Vitor, eu já vi que tem um selo que é barato, tal. Tem um selo que é de graça. Esse selo que é de graça, eu já dei uma olhada aqui. Na verdade, o que está relacionado são produtos finalizados, né? E aí o problema maior é que produto finalizado a gente não testa mesmo em animal, né? O seu cosmético, o seu creme, a gente não testa. O problema são as matérias-primas, que a gente precisa garantir a segurança delas. Dentro de uma perspectiva histórica da ciência, lembra lá que eu falei do ponto 2 do Nuremberg, né, desse código? Que o experimento deve ser tal que produza resultados vantajosos para a sociedade, os quais não possam ser buscados por outros métodos de estudo e não devem ser feitos casuística e desnecessariamente. O que isso está querendo dizer? Que
que quando a gente ia ver a eficácia de um cosmético, fazer uma biópsia em uma pessoa para poder observar se mudou, por exemplo, sei lá, se você tem um aumento no colágeno, alguma coisa nesse sentido, muitas vezes não era muito ético fazer isso. E aí se utilizavam animais, tá? Então se utilizou porcos, se utilizaram ratos pelados, que são aqueles ratos sem pelo. Então, vamos pensar na perspectiva de que, para saber da eficácia da vitamina C, se utilizou esses animais. Então, isso foi utilizado lá nos anos 80, nos 90. E aí, nos anos 90, chega uma revolução, principalmente assim, nos 90, 2000, e hoje em dia nem se fala, que foi a biofísica já acoplada à dermatologia, onde, utilizando métodos físicos, biofísicos, a gente consegue observar a pele a nível histológico sem precisar cortar, sem fazer a biópsia. Então veja, há uma perspectiva de mudança, foi uma mudança muito grande. E aí a gente consegue hoje em dia fazer vários estudos em relação ao produto finalizado já de eficácia e a gente não precisa utilizar animais. Tá? Então tenham na cabeça isso, que produto finalizado, a empresa lá que é de marketing, que ela desenvolve alguns produtos e que fala que tem o selinho e que não testa animal, o que ela está fazendo na realidade, ela está pagando um selo que rastreia se a matéria-prima utiliza ou não testes alternativos. É isso, ao sofrimento animal. É isso que ela faz. Não quer dizer que ela iria testar os produtos finais, porque não se testa produto final mais, porque a gente já tem hoje em dia métodos muito importantes e muito interessantes e muito validados para isso. Tá? E não é só isso. Se você está formulando um produto, entende-se que, se você vai formular um produto já para a utilização das pessoas, que todos aqueles ingredientes eles sejam seguros. Então já foi feito testes, já foram feitos testes para isso. O problema mesmo é esse, né? Mas então a gente tem essa perspectiva que o selinho está rastreando. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? Mas enfim, a gente pode ver que mesmo o selo, né, também virou um comércio. E isso é muito importante para a gente levar em consideração. Às vezes uma empresa pequena não consegue pagar esse selo. Não é que a gente tem que falar assim, não, deixa esse selo para lá, sabe? Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que isso não é uma discussão muito... Sabe aquela imagem de um iceberg aqui, que tem todo um fundo embaixo, que por conta disso que o Titanic afundou? Entendeu? Porque eles acharam, eu tô passando do iceberg, mas não viu a parte de baixo que furou o Titanic? Então, é aquela parte que fura o Titanic ali, que é essa discussão que a gente está tendo aqui. Pois bem, falando já de teste, já que eu estou falando de teste e tudo mais, coloquei vocês nessa perspectiva, esse coelhinho do vídeo lá, o Ralph, ele tá com o olho machucado. Esse olho machucado, né, é o teste de Draze. O que é esse teste de Draze? É um teste que foi desenvolvido em 1944, ou seja, né, a gente não tinha nem Nuremberg ainda, né, a gente estava testando ainda em gente. A gente estava com campo de concentração ainda. Acho que, né, a percepção humana ali era um pouco diferente. Para avaliar a irritação química nos olhos e na pele sem alívio da dor. É um método para o estudo da irritação e toxicidade de substâncias aplicadas topicamente à pele e mucosas. Então o problema maior é que vocês podem ver que vão testá-la no coelho, vai jogar e se vai ter reação e não tem nenhum tipo de alívio de dor. É sofrimento mesmo, né? Qual que é o problema desse teste, né? Vários, além da própria questão das dor que o coelhinho está sofrendo, né? Mas tem outra questão, né? Ele tem uma baixa reprodutividade. Então assim, a ciência, quando a gente tem um método, a gente vai sempre testar esse método, usar esse método de novo, e ele tem que ser reprodutível para que a gente consiga discutir os resultados, então com novas aplicações, ou mesmo na mesma aplicação, com diferentes concentrações, enfim. E ele apresenta uma grande variação, o teste, de acordo com a substância que você usa. E aí tem outra situação também, né? O olho do coelho não é tão próximo ao olho humano anatomicamente. Então assim, às vezes ele dá um resultado over com relação ao teste. Nenhuma metodologia in vitro sozinha, ela é capaz de substituir totalmente esse teste, né? Porque a gente precisa utilizar mais de uma, algumas são mais próximas do que outras, mas a gente sempre acaba utilizando mais de uma. Entretanto, uma combinação estratégica de metodologias alternativas pode ser utilizada nessa substituição. Existe a OECD, que essa organização ela vai determinar testes alternativos ao sofrimento animal, mas que muitas vezes acabam também usando o animal. Isso é um ponto importante nos testes alternativos. A gente está falando sobre sofrimento, a gente está falando sobre essa perspectiva de humanização. A OECD ela preconiza esses testes, e um dos testes que a gente utiliza para não usar o teste de Draze é o ETICAN,
que se utiliza o quê? Ovo embrionado de galinha, mas antes do embrião formar o tubo neural. Então essa é uma situação, você está entendendo que na realidade está usando animal, mas o sofrimento foi reduzido. Essa é a situação. E aí tem uma questão, né? Também tem a questão de culturas celulares que a gente pode utilizar, mas às vezes essas respostas elas são muito over. A gente tem que combinar técnicas para conseguir ter uma resposta mais abrangente, digamos assim, e mais próxima do que, mesmo que esse teste de Drazy fosse ter essa reprodutividade não muito boa, era o mais próximo do que a gente conseguia levar para a situação humana. E aí vocês entendem que aqui você diminuiu, você reduziu o sofrimento, né, com relação você não está usando um coelho sofrendo ali com dor, né? Não existe empresa no mundo que não se beneficie desses testes do ETCAN, tô falando, tá? Esses testes alternativos, dessas metodologias alternativas. Então, é muito complicado a gente separar. E a gente tem que separar duas coisas aqui muito importantes. Vegano é uma coisa, sofrimento animal é outra. É importante falar também, né? Bom, a gente já mostrou para vocês que dentro mesmo da perspectiva de testes alternativos, a gente tem uma situação que acaba utilizando animal mesmo assim. A questão mesmo é a redução do sofrimento, levando em consideração esse processo de humanização. E que a gente, enquanto cientista, a gente tem que ter muito essa perspectiva de que não tá bom, a gente tem que melhorar mais, tá? Antes de fazer qualquer estudo que envolva animais ou pessoas, a gente passa por um comitê de ética. E eu vou deixar aqui um link, vai ficar também na descrição, que vocês podem olhar o Manual Operacional para Comitês de Ética em Pesquisa, pelo Ministério da Saúde, que basicamente é um colegiado interdisciplinar, tá? Ele é independente, com função pública, que existe nas instituições que realizam pesquisa envolvendo. Tem os de seres humanos e tem os de animal, tá bom? E assim, você tem que passar por um monte de pontos, tem que ser tudo muito bem explicado. Código de Nuremberg é o mínimo para você fazer um teste, né? Isso envolve também os animais. Então ninguém decide, vou testar se essa substância ela é tóxica, se eu posso aplicar em alguma coisa, se eu posso um dia aplicar para um cosmético, né? Então você começa lá naquela estudos com célula, vamos passar para os modelos animais. Ninguém vai ali numa gaiola, pega 10 ratos, bate o rato na parede, bate assim, joga, esfrega assim na cara. Não, tem todo um processo para poder fazer isso, e esse processo precisa ser humanizado. Você não pode não cuidar desses animais quando animais são envolvidos, tá? Isso é muito importante, né, da perspectiva de experimentação animal. Essa questão de experimentação animal, ela passa especialmente sobre esse screening inicial, sobre essa pesquisa inicial de novas substâncias e também sobre essa perspectiva inicial quando a gente fala de fármacos. Mas eu não vou entrar muito aqui na farmacologia, porque não me cabe falar muito disso. É outra perspectiva e eu vou ficar aqui mesmo mais no cosmético. Mas enfim, né? Vocês estão vendo que eu sempre estou falando aqui sobre redução de sofrimento, né? Isso porque lá em 1959, o Russell e Bloch, eles foram dois pesquisadores que tinham uma ideia. Vamos aplicar então essas ideias que estão sendo afloradas nessa época com relação à experimentação humana para animais. E aí surgem os 3 R's, que são Reduction, Replacement and Refinement, que vai ser basicamente redução, substituição, né, no Brasil vai ser esse S, né, e o refinamento, que vai ser uma forma de reduzir a quantidade de animais utilizados em pesquisa, de substituir e também de você refinar esse processo e tornar tudo muito mais humanizado, tá? Vamos começar então falando sobre a substituição, e eu vou ler o que é a substituição. São métodos que evitam ou substituem o uso de animais protegidos de acordo com o Scientific Procedures de 1986, que foi alterado em 2012, e em experimentos onde eles seriam utilizados. São considerados animais protegidos. Vertebrados vivos, exceto humanos, a gente não classifica como animal, né, como experimentação animal, incluindo algumas formas imaturas, então, por exemplo, formas embrionárias depois da formação do tubo neural, cefalópodes e cefalópodes, por exemplo, polvo, lula, lulala, então não tem, né, protegido.
Substituições incluem a utilização de voluntários humanos. Então, lembra que eu falei para vocês, quando a gente fala sobre o teste alternativo, teste de eficácia de produto finalizado, que a gente usa humano? A biofísica foi muito importante para a gente conseguir substituir o uso de animais e faça esse teste de eficácia diretamente no humano. Testes também, por exemplo, de irritação, testes de compatibilidade cutânea, testes de FPS, então a gente consegue utilizar humanos hoje em dia. Tecidos, né? Às vezes hoje em dia a gente tem testes aí que a gente pode tentar substituir peles, usando peles de sobra de cirurgia, ou até mesmo células. É importante também um screening inicial, onde você usa computador in silico, a partir de modelos matemáticos que de resultados que já existiram. Mas vale lembrar que muitas vezes eles se baseiam em estudos que já foram feitos em animais. Então tem toda uma perspectiva também da gente olhar para isso com carinho, porque foi usado em algum momento, tá? Também tem a questão de linhagens celulares, tecidos tirados de materiais de animal morto. Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte: você, amor, você come a sua carninha, né? Você come seu porquinho, você come sua vaquinha, mas você come a carne de porco. Existe um teste que é a utilização de orelha de porco para fazer teste de penetração, para fazer testes de dispersão na superfície, para estudar algumas situações com relação aos cosméticos, mesmo produtos finalizados. Ninguém pega o porco, passa o creme lá na orelha e vai fazer o teste. O porco ele é abatido por conta da indústria alimentícia e essas orelhas seriam descartadas. É um pouco longe para a gente pensar, porque a gente usa no Brasil, né, para feijoada, mas em algumas outras culturas não se utiliza. E essas orelhas seriam descartadas e há uma proximidade dessa barreira cutânea do porco com a barreira cutânea humana. Então, por que não utilizar essa orelha de porco para fazer esses testes? Ela ia ser descartada. Então, substituição de testes em animais passam por isso. Não quer dizer necessariamente que a gente está falando de um total sofrimento animal, porque a gente está falando de um sofrimento animal com relação a uma outra indústria, que é a indústria alimentícia. Né? Por isso que eu falei para vocês, para a gente separar o que é o vegano e o que é a experimentação animal com sofrimento. Mas a experimentação em si não vai existir, tá? Com o animal. Você vai pegar o que sobrou de uma indústria. É um pouco, se a gente olha para a perspectiva humana, né, do negócio, é um pouco estranho, né, a gente falar de animal nessa situação como um produto. Mas a gente tem que ser realista de que essa indústria existe, a gente consome. E, por favor, eu não estou querendo dizer que quem é vegano é melhor ou pior, tá? A gente tem que ter uma perspectiva que isso também tem uma questão moral, que também tem uma situação de cultura, barreira, acesso, e que é muito importante que, sim, ganhe espaço, por exemplo, pessoas discutindo e influenciando outras pessoas a se alimentar com menos proteína animal. Então, pessoas que façam receitas baratas para que isso seja acessível, mostre que é possível reduzir a quantidade de proteína animal durante a alimentação. Então, todas essas coisas, elas são importantes. É muito importante falar que a nossa forma de consumo e de pensar políticas, elas influenciam muito também nos testes animais. Dá para perceber isso, né? Que se a gente pensa consumo de uma cadeia, a gente não vê essa cadeia por trás, né, de alimentação. Muitas vezes a gente acha que o porquinho lá, aquela bisteca que a gente compra enrolada, ela já veio pronta na natureza, enrolada num filme plástico ali, né, uma alienação do consumo mesmo. Enfim. Passando para outra letrinha dos testes, é a redução, né, que é muito importante especialmente para a farmacologia, que aí você tem que delimitar muito bem os testes, você tem que repensar muito bem, tem que ser feito tudo muito bem pensado. E aí, assim, os exemplos, eles incluem uma melhora do desempenho experimental e análise estatística, por exemplo. Só que a gente só vai conseguir melhorar o desempenho experimental se a gente tiver um investimento em pesquisa. Cada metodologia tem as suas limitações. E aí, quanto mais essa metodologia for bem delimitada para aquilo que você está estudando, menos animais você precisa utilizar. Isso aqui eu já estou falando mais para uma aplicação mais farmacológica. E é lógico, né, amor, que isso depende de investimento em ciência e tecnologia. Se um país corta verba em pesquisa, ciência, ele está auxiliando para que a substituição, a redução, etc., não exista. Por quê? Porque essa construção do pensamento científico e da evidência não está mais existindo.
Seu voto anticientífico ele auxilia mais no sofrimento animal do que você fazer uma postagem na internet falando não compre porque não tem o selinho. Eu vou falar no fim desse vídeo sobre alguns grupos de pesquisa que a gente tem no Brasil, tá? Para vocês verem a perspectiva de melhora que o Brasil tem, que tinha, né? Eu acho que é até melhor usar tinha. O último ponto que eu queria levar aqui era o refinamento, que são os métodos que minimizam a dor, sofrimento e angústia, ou dano duradouro. Então, por exemplo, né, quando você vai fazer um teste, alguma coisa, tem que pensar o máximo possível para que esses testes não sejam... não tenham dor, não tenham sofrimento envolvido, tá? Usar um anestésico, usar analgésico. Então, aquele problema do teste do Draze realmente o sofrimento que o coelhinho tá ali, né? Tá sofrendo, né? Então, é toda uma forma também que leva uma perspectiva de humanização para dentro da experimentação animal. Muito importante que a gente tenha essas perspectivas, gente, para que quando a gente for discutir isso na internet, a gente saia dessa coisa rasa de ficar falando só do selinho. Tá? Que a gente entre nessa perspectiva de ciência, do que é a ciência, onde está a ciência, onde que a gente está caminhando e como que as minhas escolhas elas influenciam nisso, para além do consumo, porque você não vai mudar o mundo parando de consumir aquele cosmético que tem um coelhinho, desculpa gente, não vai, que não tem o coelhinho ali, você não vai parar com isso. Você precisa ter uma perspectiva de que isso precisa de uma mudança estrutural e cultural e que isso depende também das nossas políticas públicas de acesso à informação, de como essa informação ela chega à população, de formação de profissional qualificado, que é uma das coisas inclusive que o vídeo do Ralph fala, também para conseguir chegar numa perspectiva de mudanças culturais, para que a gente consiga chegar num ponto onde a gente não precisa nem pensar mais se a gente está causando algum tipo de sofrimento. Eu vou deixar aqui para vocês a Renama. Tá? A Renama é a Rede Nacional de Métodos Alternativos e ela vai ter ali seu começo de pensar, né, vai surgir em 2008 no Brasil, né? Essa rede é brasileira. Em 2008 teve a Lei Arouca, que foi assim o início para começar a ter uma questão de como vão ser feitos esses testes em animais, principalmente pensando em cosméticos. A criação da Renama ela permite a existência de uma infraestrutura laboratorial e de recursos humanos especializados, como que o vídeo do Ralph queria fazer, né? Capazes de implantar métodos alternativos ao uso de animal, ao sofrimento de animal e de desenvolver a validação de novos métodos no Brasil. A Renama é composta por duas categorias laboratoriais, então tem os laboratórios centrais, os associados, e é supervisionada pelo Conselho Diretor da Renama. Eu vou falar de algumas pesquisas para vocês verem onde o Brasil está com isso e o que a gente está perdendo com os cortes em pesquisa. Vou começar falando pela professora Lorena Gaspar Rigo Cordeiro. Ela é professora da FCF-RP USP, eu tive contato direto com ela na disciplina de pós-graduação de métodos alternativos ao uso de animais. Ela atua na área de farmácia com ênfase em tecnologia de cosméticos, vou ler aqui o Lattes dela, atuando principalmente no desenvolvimento de fotoprotetores e avaliação da influência de diferentes matérias-primas na estabilidade, fotoestabilidade, eficácia e toxicidade de formulações cosméticas, fotoprotetoras e anti-envelhecimento, por métodos in vitro, de cultura de células e monocamadas, que seria só uma camada de células, né? Em modelos de pele reconstituída. A Maísa, aquela minha amiga que eu falei no começo do vídeo, ela trabalha com modelos de pele que vem de pele reconstituída, então que sobra de cirurgia, então de cirurgia de prepúcio e de cirurgia dessa região aqui dos olhos, para formar modelos de pele que você possa fazer testes de claims de cosméticos, como por exemplo anti-envelhecimento. Ela trabalha muito com a Alemanha, então sim, ela me ajudou nesse processo, como vocês conhecem aqui. Então ela trabalhou há muito tempo, ela entrou em contato com isso na Alemanha, trouxe para o Brasil, e com outros professores aqui no Brasil também ela teve esse contato, e ela implementou a utilização, por exemplo, de órgão nanochip. O que é isso? Então você tem um órgão onde você consegue construir como se fosse você tem um chip, né? O que é o órgão nanochip? Você tem um chip, que aí você consegue construir como se fosse um órgão ali, e aí você passa essa substância, você consegue ver como que é a relação, né, com a substância com o próprio tecido.
colocar uma questão meio toxicológica. E aí você consegue fazer isso com pele, fígado, consegue acoplar e consegue ver. É que assim, essas metodologias, como tudo na ciência, ela precisa ser reprodutivas, elas precisam ter essa reprodutibilidade, elas precisam ser aplicadas, elas precisam ser replicadas para ser validadas, entende? Então essas metodologias elas estão sendo construídas. E tem uma questão, né? O acesso é caro, tá? Mas você vê que o Brasil trabalha com isso. Você sabia disso? Você sabia que isso vai ser afetado? Outro ponto, não estou fazendo publicidade aqui, mas o Grupo Boticário, ele também faz parte da Renama. Então, desde 2008, esse texto está lá no site da Renama. O Grupo Boticário vem desenvolvendo e fomentando pesquisas relacionadas a métodos alternativos ao uso de animais. Em 2011, desenvolvemos um modelo próprio de pele reconstituída. Então, desde 2011, ele já tem esse modelo. Diante das dificuldades de importação da mesma. Era muito complicado a gente conseguir importar essa pele que era produzida especialmente pela L'Oréal, a Epskin. A Epskin chegou no Brasil, foi 1 ou 2 anos atrás, e assim, mas olha quando ela chega, né? Olha essa perspectiva. E ela permite, né? Então esse núcleo de estudos biológicos e métodos alternativos do Boticário é associado à Renama desde 2015, conta com um time de 13 pesquisadores, sendo que tem 3 doutores e 5 mestres para eficácia e segurança de matérias-primas cosméticas. Utiliza ferramenta em sílico e in vitro, bem como novas metodologias e auxiliam também na validação de metodologias consagradas internacionalmente. Então vocês veem que eles se valem do que a OECD fala, mas também criam novas metodologias. E é uma empresa. Tá? Então aquilo que o Coelhinho Ralph estava falando lá, que o diretor estava falando, que é preciso que as empresas trabalhem junto, é preciso. Por quê? Porque são elas que usam os métodos, entende? E também é preciso que os grupos trabalhem. A gente tem um laboratório de toxicologia e pesquisa em toxicologia in vitro, Toxin, da professora Marise Campos Valadares, que está na Faculdade Federal de Goiás e desde 2004 já pensa sobre isso. Então, desde antes da lei Arouca, a professora Marise já está pensando sobre isso. E tem uma coisa muito importante, né? Ele se dedica ao ensino e capacitação de estudantes e profissionais em metodologias alternativas, ministrando treinamentos e cursos de curta duração teórico-prático que visam disseminar o uso de tais métodos nos meios acadêmicos e corporativos. Em 2017, o laboratório foi contemplado com o Lush Prize, categoria Jovem Pesquisador das Américas, e com o 3º lugar da categoria Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do prêmio MCTIC de Métodos Alternativos e Experimentação Animal. Em 2018, o Toxin foi novamente premiado com o Lux Prize, dessa vez na categoria Training and Education, para educação e formação. Você consegue entender que, finalizando aqui, a gente tem grupos que estão pensando exatamente no que aquele vídeo do Coelhinho Ralph queria que pensasse? Para além dessa questão de métodos que pensa só o selo, que pensa só exatamente sobre isso, para além do consumo, você consegue entender que, eu vou deixar aqui essa informação para vocês, em 2021 a ciência brasileira, ela vai receber 1/3 do que era investido em pesquisa em 10 anos atrás. Levando em consideração que o dólar está pelo menos 2 vezes a mais do que aquele tempo e a gente importa muitas coisas porque o Brasil depende de tecnologia externa, como por exemplo, mesmo a ideia da Epskin, vocês viram que eu falei para vocês, era muito difícil e muito caro de conseguir importar. Então assim, a gente depende ainda de tecnologia e a gente estava desenvolvendo essas tecnologias muito bem, agora o dólar está 2 vezes maior, então a gente vai ter um gasto 2 vezes maior e teve um corte de 1/3 do investimento total, temos muito mais grupos de pesquisa hoje em dia. Vocês conseguem entender o buraco que a gente está na questão de ciência e que você falar, eu não quero testes em animais, e você não ter essa perspectiva do que está acontecendo é vazio do ponto de vista prático do negócio? Porque sem esse investimento, sem um olhar para que a gente precisa então de, mesmo o vídeo do Coelhinho do Ralph fala isso, de investimento para treinar as pessoas, para construir novas metodologias, para criar uma cultura. Sem o investimento a gente não vai sair de onde a gente está.
de qualquer forma, a gente vê que a gente conseguiu evoluir muito. Essa perspectiva histórica que eu trouxe para vocês é justamente para mostrar que a gente evoluiu muito na questão de experimentação. O progresso, sem ciências humanas, sem discussões que moldam a nossa ética, ele pode gerar alguns absurdos, como que a gente conversou sobre a Segunda Guerra. Ou então, o que a gente está passando esse ano no Brasil. O ataque às ciências humanas é um ataque a esses limites. Então, a gente está tendo um ataque sobre o que é ético, a gente está tendo um ataque sobre essa construção das bases que vão trazer fundamentos sobre uma discussão de humanização sobre os testes, e a gente tem, ao mesmo tempo, um corte vindo do outro lado sobre o investimento de pesquisa. Mas ninguém gosta de tocar nesse assunto, a sua blogueira preferida não toca nesse assunto. Eu espero que seja por conta de um desconhecimento dessa realidade e não porque tem medo de o que as pessoas vão achar. Porque não adianta nada ficar falando: ah, então, eu faço meu cosmético tem esse selinho aqui, ó, ele não é testado em animais. Ótimo, ele já não seria o seu cosmético finalizado mesmo testado em animais, porque a gente já tem as técnicas de biofísica e imagem de pele. E o Brasil já tem os estados, né, os principais estados que trabalham com cosmético já proibiram esses testes. E cientista também, vou falar para vocês, não conheço ninguém que gosta de trabalhar com animal porque é um trabalho muito grande e envolve uma grande responsabilidade. A gente não tem perspectiva de mudança se a gente não sair dessa discussão para além do consumo, para além do que é um selinho. A gente precisa de uma discussão mais aprofundada sobre precisamos investir em ciência, precisamos valorizar a ciência, precisamos valorizar o cientista, precisamos colocar oportunidades de uma valorização no sentido de uma valorização mesmo de uma profissão, porque o cientista não é reconhecido como uma profissão no Brasil. Isso tudo passa, sim, quando a gente vai falar sobre testes em animais. E não adianta, gente, vocês podem me xingar, podem falar o que quiser, mas enquanto ficarem só na discussão de essa aqui tem selo, essa aqui não tem selo, pra mim é uma lacração de rede social. Paciência, né? A gente quer mudança estrutural ou a gente quer realmente uma mudança? A gente quer... Porque assim, né? A gente pode simplesmente colocar um selinho ali, né? E toda a estrutura por trás. Eu acho que fica muito importante falar para vocês que eu, enquanto cientista, vou ser sempre a favor desse progresso que se alinhe ao que é ético. E especialmente pensando em sofrimento, que seja reduzido ao máximo e que, se possível, não se utilize animais, ao máximo. Enquanto cientista, eu tenho essa visão e eu tenho certeza que quase todos os cientistas partilham dessa visão, só que para isso ninguém vai fazer isso com amor, ninguém vai fazer isso sem uma perspectiva de um auxílio governamental. E não é só sobre uma questão de legislação, a gente precisa de investimento em pesquisa, gente. É legislação junto com investimento em pesquisa, junto com investimento privado. Não tem como sair dessa situação, tá? Porque senão, né, paciência. Eu sei que é duro descobrir que a gente, enquanto consumidor, a gente não tem todo esse poder que a gente acha que a gente tem. A gente precisa usar a nossa voz para conseguir falar, olha gente, não, vamos andar, vamos caminhar, não, melhor mesmo não usar esse teste, isso é muito importante. Mas promover um boicote baseado em selinho mostra que você não tem um conhecimento muito grande do assunto. Então é melhor realmente sempre ir atrás de mais questões para conseguir discutir o que é feito de verdade. E especialmente nesse momento, eu acho muito importante que esse vídeo, eu acho que ele veio no momento tão errado, porque a gente está aí no momento de vacinas e isso pode abrir brecha para muita gente fazer discursos negacionistas com relação à vacina, atacando os cientistas, porque cientista é esse monstro que quer esfolar rato no ralador, né? Enfim, essa é a importância de a gente saber que uma formação de qualquer profissional, ela precisa também de uma formação humana, tá? Um beijo pra vocês e boa noite. Ou bom dia, não sei que hora que vocês estão vendo esse vídeo. Até mais. Tchau, tchau.